Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que começamos mais um programa Cultura em Páginas. Antes vamos deixar os contatos para críticas, sugestões, né? O nosso telefone é 42 34 22 69 42, cultura.fm87@gmail.com, www.culturafmirati.com.br ou facebook.com/culturafm Irati. Mandem críticas, sugestões, etc. Hoje nós vamos falar do Nietzsche para aguçar a sensibilidade de alguns ouvintes, né? Especialmente a um ouvinte especial que gosta muito do Nietzsche. Então esse programa vai aí para os amantes da filosofia. O Nietzsche, na verdade, é um filósofo que a gente pode chamar múltiplo, né? Porque ele aborda muitas coisas em suas obras. Basta lembrar que ele vai tratar do nascimento da tragédia, ou seja, vai entrar no campo aí da dramaturgia, sempre aproximando os seus escritos da música, e sobretudo os aforismos nietzschianos causam assim uma imensa satisfação em quem os lê. Não é uma leitura fácil, mas a gente tem que ser persistente, né? Ler as grandes obras e as boas obras é como conhecer grandes pessoas. Você não encontra uma grande pessoa em cada esquina, né? Então, tem que ter esse empenho e essa dedicação. Antes de falarmos do Nietzsche, eu selecionei para os nossos ouvintes vamos chamar de dois textos dentro das 4 partes que compõem uma das obras mais famosas do Nietzsche, que é Assim Falou Zaratustra, né? Então, Assim Falou Zaratustra é uma obra dividida em 4 partes, né? Recentemente foi reeditada não só Assim Falou Zaratustra, mas todas as obras do Nietzsche pela Companhia das Letras, mas a minha edição, os antigos vão lembrar, é do famoso Círculo do Livro, que foi uma editora que reinou num período aí da nossa história, e esses livros eram mais ou menos como Avon, chegavam a todos os rincões do país com edições sempre muito cuidadosas, né? Então eu vou ler para vocês da Castidade, em seguida vou ler do Amor ao Próximo, e depois nós vamos conhecer um pouco Nietzsche e vamos ouvir uma crítica a respeito desta obra, escrita num blog muito interessante, né, chamado razãoinadequada.com, filósofos essenciais, Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, ok? Então vamos lá, da Castidade. Amo a floresta, ruim é a vida nas cidades, há ali demasiados libidinosos. Não é melhor ir parar nas mãos de um assassino do que nos sonhos de uma mulher libidinosa? E olhai um pouco para esses homens. Seus olhos o dizem, nada de melhor conhecem na terra do que dormir com uma mulher. Há lodo no fundo de sua alma, e ai de nós se o lodo ainda tiver espírito. Se ao menos fosseis perfeitos como animais, mas do animal é própria a inocência. Aconselho-vos, porventura, a matar os vossos sentidos? Eu vos aconselho a inocência dos sentidos. Aconselho-vos a castidade é uma virtude, em alguns, mas em muitos quase um vício. Esses, sem dúvida, praticam a abstenção, mas a cadela sensualidade lança olhares de inveja através de tudo o que fazem. Mesmo no cume da sua virtude e até pelo frio espírito adentro, segue-os esse bicho com sua inquietação. E com que bons modos sabe a cadela a sensualidade mendigar um pedaço de espírito quando lhe negam um pedaço de carne. Gostais de tragédias e de tudo o que despedaça o coração? Mas a vossa cadela me inspira desconfiança. Olhos por demais cruéis tendes para o meu gosto, e vos vejo andar ávidos à procura de sofredores. Não será apenas a vossa volúpia que se disfarçou e se faz chamar compaixão?
E também esta parábola eu vos dou: não poucos que queiram expulsar seus demônios, acabaram eles mesmos entrando nos porcos. Aquele para quem a castidade é difícil, deve-se desaconselhá-la, a fim de que não se torne para ele o caminho do inferno, ou seja, do lodo e da lascívia da alma. Falo de coisas sujas? Não é, a meu ver, o que há de pior. Não quando a verdade é suja, mas quando é pouco profunda, desce a contragosto em sua água aquele que busca o conhecimento. Em verdade, há os castos no fundo de seu ser, são mansos de coração, riem de bom grado e mais abundantemente do que vós. Riem também da castidade e indagam: que vem a ser a castidade? Não será a castidade uma loucura? Mas essa loucura veio a nós e nós fomos a ela. A essa visitante oferecemos a nossa hospitalidade e o nosso coração. Agora mora conosco e que fique o tempo que quiser. Assim falou Zaratustra. O outro texto que eu gostaria de ler é do amor ao próximo. Lembrando que Nietzsche tem uma leitura que eu costumo dizer que é um soco na boca do estômago. Então o Nietzsche vem aí para derrubar algumas hipocrisias sociais, e isso a gente vai ver numa breve análise que eu vou fazer após a leitura desse excerto. Do amor ao próximo. Sois pressurosos em acudir ao próximo e tendes bonitas palavras para isto, mas eu vos digo: o vosso amor ao próximo é o vosso mau amor por vós mesmos. Fugis para junto do próximo a fim de fugir de vós mesmos, e desejaríeis fazer disto uma virtude, mas eu vejo claro em vosso altruísmo. O tu é mais antigo do que o eu. O tu foi santificado, mas o eu ainda não. Assim, o homem se apressa em acudir ao próximo. Aconselho-vos o amor do próximo. Ainda prefiro aconselhar-vos a fuga do próximo e ao amor do distante. Mais alto do que o amor do próximo está o amor do distante futuro. Mais alto ainda do que o amor ao homem, reputo o amor às coisas e aos fantasmas. Esse fantasma que corre à tua frente, meu irmão, é mais bonito do que tu, porque não lhe dás a tua carne e os teus ossos, mas tem medo e corres para o teu próximo. Não vos suportais a vós mesmos e não vos amais bastante, então quereis induzir o próximo a amar-vos, para vos dourardes com seu erro. Eu desejaria que não suportasseis qualquer espécie de próximo e seu vizinho. Seríeis forçados, destarte, a criar o vosso amigo com seu coração transbordante, tirando-o de vós mesmos. Quando quereis falar bem de vós, convidais uma testemunha, e quando aliciastes a pensar bem de vós, vós mesmos pensais bem de vós. Não mente apenas aquele que fala contrariamente ao que sabe, mas principalmente aquele que fala contrariamente ao que não sabe. E é assim que falais de vós, no trato com o vizinho, mentindo a voz do mesmo passo que a ele. Assim fala o louco. A convivência com os homens perverte o caráter, especialmente quando não se tem caráter. E este vai ter com o próximo porque está à sua própria procura, e aquele porque desejaria perder-se. O vosso mau amor por vós mesmos transforma para vós a solidão em cárcere. São os distantes que pagam pelo vosso amor do próximo. E já quando 5 de vós estão juntos, há sempre um 6º que deve morrer. Também não gosto de vossas festas. Demasiadas comediantes encontrei nelas, e mesmo os espectadores portavam-se a miúde como comediantes. Não o próximo eu vos ensino, mas o amigo. Que seja um amigo para vós a festa da terra e um presságio do super-homem. Eu vos ensino o amigo e seu transbordante coração, mas é preciso que saiba ser uma esponja quem quer ser amado por corações transbordantes. Eu vos ensino o amigo,
que traz dentro de si o mundo pronto, um invólucro do bem, o amigo criador, que tem sempre um mundo pronto para dar de presente. E tal como se lhe desenrolou todo, enrola-se de novo o mundo para ele em voltas sucessivas, como nascer do bem pelo mal, como os fitos surgindo do acaso. Que o futuro e distante sejam para ti a razão de ser do teu hoje. No amigo, deves amar o super-homem como a tua razão de ser. Meus irmãos, eu não vos aconselho ao amor do próximo, aconselho-vos o amor do distante. Assim falou Zaratustra. E agora vamos a um comentário então desta obra via o blog Razão Inadequada. Assim falou Zaratustra, talvez seja o livro mais importante de Nietzsche. Pelo menos ele assim o diz em sua obra Ecce Homo. E também é também uma obra para todos e para ninguém, porque ao mesmo tempo em que é escrito muito diferentemente dos livros convencionais de filosofia, é de uma profundidade absoluta, exigindo muito cuidado na interpretação. O livro trata de temas que estão presentes em toda a sua obra, mas estão aqui escritos em forma musical, poética, quase mística, com parábolas, cantos e imagens rebuscadas, ou seja, todos podem ler e muitos leem, mas pouquíssimos podem entender. Em sua época, o orientalismo estava muito presente na Europa, via Schopenhauer, e Nietzsche teve contato com a lenda de Zoroastro, profeta persa, que viveu entre os séculos XII e VI a.C. Na concepção da filosofia de Zoroastro, o bem e o mal são forças que lutam entre si, ou seja, ele foi um dos primeiros inventores da moral e responsável por levá-la ao plano metafísico universal. Sendo assim, Nietzsche o escolhe para redimir-se. A primeira parte da obra nasceu em fevereiro de 1883 e foi escrita em apenas 10 dias, em um momento de profundo sofrimento para Nietzsche. Em julho, mais 10 dias são necessários para nascer a segunda parte. Assim também foi em janeiro de 1884, para a conclusão da terceira parte, e finalmente, um ano depois, mais 10 dias para a quarta parte, que teve de ser custeada pelo próprio autor. O editor se recusava a imprimi-la, preferia folhetos antissemitas e religiosos. Muitos autores definem esta obra como fruto de uma composição musical, uma sinfonia mais precisamente composta em 4 partes. Talvez se possa ver o Zaratustra inteiro como música. Nietzsche falava isso. Mahler declarou que Zaratustra nasceu completamente dentro do espírito da música. Outros o declaram como um texto sagrado. Nietzsche o chamou de quinto evangelho, ou pelo menos uma paródia deles. Isso porque, tal como Jesus e Buda, que deram seus ensinamentos através da fala, Zaratustra não deixa nada escrito para seus discípulos. Contarei agora a história do Zaratustra, a concepção fundamental da obra, o pensamento do eterno retorno, a mais elevada forma de afirmação que se pode em absoluto alcançar. Isto Nietzsche falou em outra obra explicando esta, ou seja, assim falou Zaratustra. Mas falemos então do livro, talvez uma das maiores críticas já feitas aos valores ocidentais. O livro pode ser compreendido como uma das mais estridentes recusas dos valores e ideais de que se orgulha o homem moderno. Basta pensar nos 2 excertos que eu li. Quem diz isso, que esse livro pode ser compreendido como uma das mais estridentes recusas dos valores e ideais de que se orgulha o homem moderno, foi o Oswaldo Giacoia, numa obra chamada Nietzsche. O Giacoia é um grande especialista na obra nietzschiana. É necessário
quebrar os valores morais, a hipocrisia de uma época, denunciar o niilismo que permeia nossas instituições, a educação, a política. Nietzsche salienta a destreza com que se deve manejar o martelo. É importantíssimo ter força para quebrar os ídolos, se tornar leão, mas apenas com o fim de criar novos valores. É neste livro que Nietzsche permite lançar-se o mais alto, o mais longe, com a sua maior força. Sua flecha quer alcançar a outra margem, quer abrir caminho para o super-homem. Zaratustra é o não sagrado do leão, que é um não ao niilismo e à transmutação que destrói todos os valores que querem o nada. Através de Zaratustra é possível redimir novamente a terra, abrir espaço para que o espírito transforme-se em criança. Ler Zaratustra exige tomar decisões, exige colocar-se à frente de problemas, como vencer o niilismo e quebrar com as velhas tábuas, como afirmar o devir, o amor fati, como suportar o eterno retorno e abrir caminhos para o super-homem. São várias perguntas que tentaremos responder, mas muitas outras ficarão abertas. Zaratustra não quer discípulo nem seguidores, quer aliados. Por isso, chegado determinado momento, será necessário seguir com as próprias pernas. A leitura de Zaratustra deve guiar para a liberdade, tornar-se senhor de si mesmo. Os ensinamentos dele servem para apontar caminhos possíveis. Esperamos que esta série alcance os mesmos objetivos, ou seja, uma série de livros publicados pela Caminhos da Letra, uma famosa editora, resgatando aí todas as obras do Nietzsche com uma roupagem nova, uma escrita nota de rodapé, belíssimas introduções, belíssimos pós-fácios, etc. Então, como eu havia dito, o livro se divide em 4 partes, né? Então, essas 4 partes, elas são nomeadas. Primeira parte, o prólogo de Zaratustra, aí tem vários textos. Segunda parte, que se abre com o menino com o espelho. Terceira parte, que se abre com o viadante. E quarta e última parte, que se abre com o sacrifício do mel. O interessante da obra é que você não precisa seguir uma lógica, você não precisa seguir uma cronologia, não. Você pode ler esparsamente, uma vez que são textos aparentemente independentes, mas que têm uma conexão muito grande, né? Ou seja, o Zaratustra aí ensinando uma maneira de ver o mundo totalmente contrária à hipocrisia social em que vivia o Nietzsche naquela época. Para finalizar, vamos conhecer um pouco o autor e sua obra. Descendente de pastores luteranos, Nietzsche nasceu na Saxônia a 15 de outubro de 1844. Recebeu uma rigorosa formação humanística, o que certamente influenciou a escolha da sua carreira. Dedicou-se ao estudo da filologia grega, seguindo o curso da Universidade de Leipzig, com tanto brilho que, ainda antes de formado, foi nomeado professor catedrático dessa disciplina na Universidade da Basileia em 1869. Por essa época, tornou-se grande amigo e admirador de Wagner, e talvez esteja aí essa paixão de Nietzsche pela música. Mas essa amizade foi rompida mais tarde, com Nietzsche reprovando no músico o nacionalismo alemão, o romantismo decadentista e as veleidades cristãs. Na Universidade da Basileia, o filósofo lecionou durante 10 anos, mas acabou por se aposentar em 1879 por motivos de saúde, vivendo modesta e solitariamente na Suíça ou na Itália, principalmente na Riviera, e publicando seus livros que até então não tinham repercussão. Só por volta de 1886, depois que o crítico dinamarquês George Brandes começou a elogiar sua obra, Nietzsche foi deixando aos poucos o anonimato. Quando a verdadeira fama chegou, já era tarde. Em 1889, Nietzsche sofreu em Turim um colapso cerebral que o deixou semi-inconsciente à beira da loucura, permanecendo assim até morrer em Weimar,
a 25 de agosto de 1900, aos 56 anos. A origem de sua doença nunca foi suficientemente esclarecida. Ele provavelmente foi vítima de uma típica paralisia progressiva, consequência talvez de uma infecção sifilítica contraída na mocidade. Nietzsche morreu solteiro, embora durante toda a sua vida tivesse proposto casamento a inúmeras mulheres. Lou Salomé, autora de vários livros, discípula e amiga de Freud, e que foi o grande amor de Rainer Maria Rilke, foi também uma de suas paixões. Seu livro mais conhecido, Assim Falou Zaratustra, foi por ele próprio considerado como sua obra mais importante. A Vontade do Poder, publicado depois de sua morte, é uma coletânea de notas do filósofo que sofreram inescrupulosas alterações por parte da sua irmã Elizabeth, deturpando o sentido original de seu pensamento. O último livro que realmente escreveu foi esse, muita gente chama esse homo. Como está em latim, é uma expressão que lembra a crucificação de Cristo, né? Uma autêntica biografia espiritual redigida no outono de 1888, onde faz um balanço e resumo de suas ideias. Ideias essas que foram marcadas basicamente por duas características. Um profundo anticristianismo. Segundo os críticos, trata-se de uma nítida reação à sua infância cercada pelos familiares luteranos. 2. Uma lúcida capacidade de penetração psicológica. Ainda hoje, porém, é discutido se ele foi ou não o precursor do nazismo. Embora tenham os nazistas se utilizado de sua filosofia como argumento ideológico, os defensores de Nietzsche afirmam que ele foi ferrenho adversário do nacionalismo alemão e do antissemitismo, e que seu pensamento teria sido deturpado, apontando como prova disso uma dezena de conceituados escritores contemporâneos por ele influenciados, entre eles Thomas Mann, Hermann Hesse, Stefan Zweig, Christian Morgenstern, Rainer Maria Rilke, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Freud, Bernard Shaw, Oswald Spengler, Max Scheler, André Malraux e Jean-Paul Sartre. Então, essa brevíssima introdução desse monumento que é Nietzsche fica aí com o intuito de que os leitores corajosos, porque a obra de Nietzsche não é fácil, se engalfiem aí com a obra e certamente vocês, depois de lerem Nietzsche, não sairão os mesmos. Leiam, sejam felizes, e nós vamos finalizar esta breve apresentação do grande Nietzsche ouvindo uma cantora francesa, Catherine Ribeiro, que vai cantar uma belíssima música intitulada O Amor Faz a Gente Perder a Razão, ou seja, aimer à perdre la raison. Até o próximo programa e mais uma vez, leiam e sejam felizes. Aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. C'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur,
ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Merci beaucoup. Merci.